Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos dos destaques da programação da Casa de Cultura Mário Quintana aqui em Porto Alegre e teremos música ao vivo com Álvaro Pierre, que apresenta um recital hoje no Instituto de Artes da URGS. E começamos com teatro. A Companhia dos Notáveis Clowns, de Belém do Pará, está fazendo uma turnê pelo país e se apresenta esta semana aqui em Porto Alegre. E nós recebemos agora os atores Arthur Neves e João Guilherme. Tudo bem? Que prazer receber vocês aqui com essa proposta de uma circulação de espetáculos, né? Também de oficinas. Exato. Nos locais onde vocês se apresentam e um trabalho que surge a partir de 2 editais que vocês tiveram o prazer de receber, né? De editais de circulação. Ainda bem, né? Que bacana, né? Pois é. Começa. Essa é a nossa 13ª cidade, né? Acho que não, acho que é Não, 14ª. perdão, 14ª, a gente se perde mesmo. 14ª cidade, a última região, né, do sul. E já estamos bastante cansados, mas é isso, é trazer teatro para essas outras regiões. Foi o que a gente quis, sair da nossa cidade e atravessar o país. É um desafio, um presente, né? E a gente está aí com 2 espetáculos, na verdade 3, só que aqui na cidade a gente só trouxe 2, e mais uma oficina. Uma oficina de clowns, é claro. Uma oficina assim, na verdade a gente teria que ter mais tempo para... E aí nessa oficina o que a gente propõe é encontrar um caminho, iniciar uma caminhada, né, para o encontro com esse palhaço. Então a gente propõe esses dias para essa reflexão, fazer alguns exercícios para que a gente encontre, porque a gente acredita que o palhaço não é uma personagem, na verdade o palhaço é você, e aí você tem que se proporcionar esse encontro. E aí essa é a ideia da oficina, é trabalhar isso. E os palhaços de vocês estão presentes nesses 2 espetáculos? Sim, na verdade somos os 2 o tempo inteiro em cena. Os 2 espetáculos eles acontecem de forma assim, um é um espaço público, não é na rua, e o outro é mais fechadinho. E aí tem uma relação diferente dos palhaços em cada um desses espaços, assim. Porque os 2 são augustos e aí tem uma hora que a gente precisa do branco. Então a gente tem que revezar essa relação de poder. Pois é, vamos explicar um pouquinho, né? O que é um Augusto e o que é um branco, né? Porque as pessoas, muitas não conhecem, né, a história dos palhaços ao longo da história do teatro, a história do mundo, enfim, das artes cênicas. E o Augusto, que palhaço é o Augusto, né? E que palhaço é o branco? Então, para ser bem objetivo, na Comédia dell'arte nós tínhamos o Arlequim e o Pierrot. O Arlequim era um palhaço mais elegante, né, mais certinho, digamos assim, e o Pierrot usava roupa mais folgada e tal. E aí dessa herança do Arlequim e do Pierrot, nós temos o Augusto e o Branco, que no Brasil nós chamamos o Branco de Escada. E aí, para ser mais objetivo ainda, nós vamos entender que os Trapalhões, naquele período áureo, tinha essas figuras, que era o Dedé, um branco, que o Didi chamava ele até de o galã de Jacarepaguá, né? E o Didi, que era o sujeito mais desarrumado, que usava umas roupas mais folgadas. Então é sempre um que quer fazer o certo e o outro que não consegue fazer o certo. E é esse contraponto que dá o jogo para o humor. Bom, na sexta-feira, às 15h, 13h20 da tarde, no Museu Joaquim José Felizardo, vocês apresentam o espetáculo Rir é o Melhor Remédio. Esse espetáculo, então, é um espetáculo de rua, né? Isso, exatamente. Exato. É um espetáculo que criamos em Belém, né? Para falar essa coisa, a gente estava muito chegado com essa coisa da saúde, né? O que é esses 2 palhaços? A gente tira a imagem do gordo e do magro. Eu não entendi até hoje quem é o gordo, mas assim... E a gente brinca com essa coisa. No meio da rua, as pessoas passando para o seu dia a dia, para o seu trabalho, e escutar um pouquinho do que é essas altas taxas de triglicerídeos, colesterol, falar um pouco dessa vida sustentável, né, de uma saúde que a gente precisa estar na verdade, tira um grande sarro com isso, né? Porque, assim, tem a ditadura também do tipo físico, né? E aí esse palhaço, ele se nega a se render a isso, né? E aí ele precisa entender que tem uma relação que é uma relação com a saúde também, de cuidar bem da vida e tal. E aí tem esse conflito entre eles, assim, um tentando convencer depois, o outro. cada qual em seu barril, sábado, 7h da noite, na Casa de Teatro, aí é o outro espetáculo. Exatamente, um espetáculo infantil. Completamente diferente, inclusive. A gente fez uma livre adaptação da Ruth Rocha, mas livre mesmo, né? E a partir disso construiu, né, o livro, o texto fala da intolerância, né, entre 2 vizinhos que
têm pólvoras nos seus quintais. E a gente trouxe isso para o palhaço, 2 palhaços que têm seus números e cada um quer ser melhor que o outro. Porque na verdade, assim, nós recebemos um convite de uma casa de cultura para montar alguma coisa da Ruth Rocha. Aí eu, quando criança, eu tinha lido o 2 imbecis, cada qual no seu barril. E aí eu disse, vamos fazer então. E aí eu tinha uma ideia do livro, só que a gente não encontrou mais o livro. Então a gente só ficou com a ideia de que havia... Que era uma coisa da Guerra Fria na época, né? Estados Unidos e União Soviética, que viviam disputando entre eles, mas ninguém se desarmava. E aí a gente pegou essa ideia principal e são 2 palhaços que resolvem fazer números para o circo. Bom, daqui de Porto Alegre vocês partem para o Chuí. Exato. E aí se apresentam por lá. Também. E depois prossegue, então, a turnê. De lá, nós voltamos a Belém e aí vamos a Santarém, que é dentro do estado do Pará, mas assim, mais 1h30 de voo. E aí para uma outra cidade, que é Bragança, que é uma cidade já próxima, tipo 300 quilômetros de Belém, 250, sei lá. Efetivamente, a circulação ela termina no final de agosto, 31 de agosto a gente termina de fato. E ela começou em junho. Nossa, que bacana. Obrigado pela participação de vocês aqui. A gente que agradece, muito obrigado. E a Casa de Cultura Mário Quintana apresenta 3 novas exposições que concorrem à 3ª edição do Prêmio IEAV de Incentivo à Produção de Artes Visuais. Nos espaços de identidade da artista plástica Silvia Giordani, objetos do cotidiano, como a louça na pia, ganham uma leitura particular em suas lentes. Ela denomina natureza morta, mas não no sentido convencional. São objetos que estão ao alcance, né? Objetos fáceis, né, de se encontrar. E, na verdade, esses objetos, eles estão ali em volta de mim, eles fazem parte da minha identidade, mas eles são um motivo para eu fazer as fotografias, né? Então, o que eu observo nesses objetos é mais assim as formas, as relações e o movimento que eles fazem entre eles e como é que eles se trabalham entre eles mesmos, né? Naquela repetição que vai mudando, né? Então, ora eles estão de uma forma, outra eles estão de outra. Ora a luz incide de uma forma, de manhã de uma forma, de tarde é diferente, vai mudando, acende uma luz, apaga uma luz. E aí foi essa coisa assim de, tá, mas como é que isso fica, né? E se eu fotografar isso e se isso entrar num recorte, como é que trabalha esse recorte? Então foi assim, essa coisa básica, né, transformada por, bom, eu quero olhar diferente isso aqui. Isso aqui eu quero ver como é que ele fica não básico, digamos, ou diferente, né? Que quando tu enquadra já muda, né? Xana de Moura buscou na natureza um referencial de conexão com a arte. O coração, se pudesse pensar, pararia, reúne desenhos, bordados, assemblagens, instalação, fotografias e objetos com os quais o público pode interagir. É uma exposição que é meio um apanhado de tudo que eu tenho feito ultimamente, assim. Eu aproveitei a sala que é maior para fazer justamente esse apanhado de tudo, né? Porque geralmente ou as salas são menores ou, né, não tem essa amplitude. Aí eu resolvi, tipo, a instalação eu pensei para esse espaço, assim. O vídeo também meio que se desdobrou de acordo com o espaço. Então foi meio que uma ideia de fazer um apanhado geral de tudo, mas também deixei o espaço falar, conversar com os trabalhos. Eu trabalho bastante, eu tento trabalhar todo dia. Tem um diário, um mini diário de desenhos e bordados que eu mantenho e faço todo dia alguma coisa. E o resto eu vou produzindo de acordo com o que dá, assim, mas eu acho que eu acabo produzindo bastante coisa mesmo. O conceito de circulação, que dá nome à mostra, envolve o processo de produção do trabalho de Fernanda Soares. Pela parede, na experimentação de possibilidades a partir de uma mesma estampa, a artista gerou novas imagens. Aqui são litografias, né? Litografia é uma linguagem da gravura, é uma das técnicas da gravura, né? Que se trabalha com repetição da imagem. E o que eu fiz aqui foi trabalhar com 2 únicas imagens, né? A partir de 2 únicas imagens. Fiz 2 únicas matrizes para produzir todos esses trabalhos, né? Eu chamo esse trabalho de circulação,
porque ele é foi todo um processo bastante circular, né, de como as coisas aconteceram. Eu encontrei essas imagens em viagens, em duas viagens distintas. Depois eu gravei essas imagens nas pedras, né, e depois na forma de imprimir, todas elas impressas de forma circular, né, em torno de um único ponto da mesma matriz. E também na hora de montar esse trabalho, que é esse painel que tem na parede, ele foi montado em cima do desenho de 2 mapas, né? O mapa da cidade de Porto Alegre, que é onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo já há 30 anos, e o mapa da cidade de São Leopoldo, que foi a cidade onde eu nasci, né? Então isso também remete à circulação, né? A gente nasce num lugar e anda por tantos outros e circula por tantos outros, né? No próximo bloco vamos mostrar outra reportagem sobre artes visuais aqui na Estação Cultura, mas antes tem música ao vivo no estúdio com o músico uruguaio Álvaro Pierre, ele que é radicado na Áustria e que hoje e amanhã realiza aulas e também um recital na URGS Pierre. Você já morou até aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim, sim. Com muita alegria. Foi professor da Universidade Federal de Santa Maria. Sim, também lecionei aqui no Palestrina, na época que o Palestrina organizava aquele famoso Seminário Internacional de Violão, que foi um dos 2 melhores do mundo, né? E há quanto tempo radicado na Áustria? Na Áustria, 12 anos. 12 anos. Antes disso, uma ponte entre o Canadá e a Áustria também, né? Eu fiquei 20 e tantos anos no Canadá também. Que bacana. Bom, vamos começar com música, então? Joia. Por favor? Muito bem. Obrigado, Álvaro. Daqui a pouco tem mais a presença do Álvaro Pierre aqui na Estação Cultura. E durante essa semana e a próxima, a TVE exibe, nos intervalos de seus programas, drops com trechos de cada um dos 11 longas brasileiros e latinos que estão em competição no Festival de Gramado deste ano. E você confere agora, no intervalo do Estação Cultura, um dos filmes concorrentes. A gente já volta.